e vão vendo falar acerca de Cristo. E quando eles chegam nos capítulos finais do Evangelho de Marcos, eles vão descobrir que o sofrimento que eles estão enfrentando, na verdade, Jesus Cristo conhecia na pele. Jesus Cristo sabia muito bem. Jesus Cristo havia enfrentado primeiro. Jesus Cristo era o pioneiro das aflições que eles estavam enfrentando. Ou seja, eles não estavam diante de uma divindade do paganismo, que era de longe, era ausente, era distante, que não partilhava dos sofrimentos de seus adoradores. Eles estão diante de um Deus que se fez carne e que enfrentou o madeiro, que enfrentou a oposição, que enfrentou o sofrimento, que sofreu em si o próprio corpo as feridas da perseguição. Quando eles começam a ler a história de Jesus em detalhes, uma das coisas que eles começam a entender é que o Deus a quem eles servem não é um Deus distante e nem indiferente, é um Deus que conhece, aleluia, é um Deus que sabe, e é um Deus que se importa com o sofrimento da sua igreja. Bendito seja o nome de Jesus, queridos. É natural que no tempo ou na hora da nossa aflição, nós nos questionamos em nosso coração se Deus sabe do que nós estamos enfrentando. Quando nós tomamos conhecimento da pessoa e da obra de Jesus, não fica espaço para esse tipo de questionamento, nem de dúvida. Uma das coisas que a Bíblia mostra para nós é que este Jesus que nós abraçamos pela fé, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é ser provado, Ele sabe o que é derramar sangue, Ele sabe o que é suportar no corpo as feridas e as chagas, Ele sabe o que é sofrimento, e como Ele sabe na pele o que é o sofrimento, Ele está perto daqueles que sofrem e tem poder para consolar os abatidos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O que eu estou dizendo para você nesta noite é que o Jesus que você abraçou, Ele conhece a tua vida, conhece a tua fé, conhece as tuas provações, e Ele é o Deus que está contigo nos teus sofrimentos. Quantos podem dar glória ao nome de Jesus nesta noite? Saber dos sofrimentos de Jesus, queridos, não apenas deve comover o nosso coração, não apenas deve sensibilizar a nossa alma, mas deve deixar claro para nós, aleluia, que o Cristo que nos salvou sabe o que é sofrer, sabe dos nossos sofrimentos e pode perfeitamente se compadecer de nós nas nossas próprias tribulações. Jesus está mais perto do que você imagina. Jesus sabe mais a teu respeito do que você imagina. Jesus está contigo nas tuas provações. Jesus está contigo te dando força para suportar os teus sofrimentos. Ele é o servo que sofreu, aleluia, mas que pelos seus sofrimentos nos consagrou consolação e vitória. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor nesta noite? Mas esse é só um aspecto da apresentação de Marcos sobre a pessoa de Jesus. Marcos não vai apresentar neste evangelho sucinto apenas um Cristo sofredor. Ele vai apresentar para nós também um Cristo vitorioso, um Cristo triunfante, um Cristo que sofreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, que foi buscado ao terceiro dia na sepultura, mas já não foi achado, porque está vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas no corpo deste evangelho, Marcos vai ter a preocupação de apresentar para os seus leitores que este Jesus, que a sua glória, é um Cristo que mostrou o seu poder, aleluia, aleluia. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor em praça pública nesta noite? Eu poderia citar muitas coisas mencionadas sobre Jesus neste evangelho, mas dentro do texto que nós lemos, se você pegar, aleluia, o capítulo de número 4, no capítulo 4, a partir do versículo de número 30, até o capítulo 5, versículo de número 41, Marcos vai apresentar Jesus em atividade, e nesta atividade Jesus, ele vai apresentar Cristo triunfando sobre pelo menos 4 poderes que estão operando no mundo. Diga: Jesus tem poder maior do que todos os poderes e todas as forças que operam neste mundo.
Se você olhar para o texto, quando você chegar em casa com calma, você vai ver que do capítulo 4, versículo 31 até capítulo 5, versículo 41, Marcos mostra Jesus agindo em 4 situações diferentes. Na primeira situação, Jesus entra num barco e atravessa o mar da Galileia, juntamente com os seus discípulos, em direção à região de Gadara. E a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus está fazendo aquela travessia, ele dorme, ele está exausto, ele está cansado pela lida diária do seu ministério. Mas enquanto ele está atravessando o mar da Galileia, na companhia de seus discípulos, levanta-se uma grande tempestade no mar. O vento começa a agitar as ondas, e as ondas começam a invadir a embarcação, de sorte que os discípulos começam a temer pela sua própria vida. Eles começam a questionar, inclusive, eles vão até onde Jesus está deitado, despertam a Jesus e fazem para ele a seguinte pergunta: mestre, desperta, não te importa que a gente pereça? A Bíblia diz que diante do desespero dos discípulos, Jesus se coloca de pé, e quando ele se coloca de pé, no registro de Marcos, não transparece nenhuma agonia, nenhum desespero, nenhuma perturbação no Filho de Deus. Ele se coloca em pé com autoridade, olha para o vento que sopra violentamente, agitando as ondas, e ele, com uma ordem, com uma palavra, bendito seja o nome do Senhor, ele aquieta a força do vento, aleluia, e também aquieta a fúria das ondas. Os discípulos ficam admirados com aquilo. Eles olham para Jesus na sua calma, na sua tranquilidade. Jesus olha para aqueles homens e diz: porque temeis, homens de pequena fé? Aleluia. Jesus volta para o seu repouso, deita outra vez onde ele estava, e fica o espanto para os discípulos, e se perguntando um para o outro: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aqui eu tenho Jesus, aleluia, triunfando contra um poder que opera neste mundo. Que poder é este, pastor Ítalo? É o poder da natureza, é o poder e os fenômenos da natureza. Eu estou falando das forças da natureza, que muitas vezes causam destruição, causam assolação. Mas o que eu estou mostrando para você nesta noite é que este Jesus que nós estamos adorando aqui, que nós estamos cultuando aqui, é o mesmo Jesus que ficou de pé no barco naquele dia, aquietou o vento, aquietou o mar, e até hoje continua soberano sobre as forças da natureza. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Olhe para cá, deixe-me levar você um pouco mais a fundo nessa história. Queridos, o vento está agitado, o mar está turbulento e revolto, mas quando aquela voz ecoa dizendo: cala-te, aquieta-te, a natureza reconhece. Ela sabe que ela não está diante de um mero pescador no mar da Galileia. Ela sabe que aquele homem que está na polpa daquele barco, na verdade, tem a mesma voz que ecoou quando nem o céu e nem a terra haviam sido ainda estendidos. A natureza reconhece, ela sabe que voz é aquela. Aquela voz é a voz que disse: no princípio haja luz, e a luz passou a existir. Aquela voz é a voz que pendurou nos céus os grandes luminares e os corpos celestes. A natureza sabia e sabe até hoje que a voz de Jesus é a voz de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O poder de Cristo está acima da força da natureza. Quantos podem levantar a sua mão nesta noite e dar glória ao nome de Jesus? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a primeira cena que Marcos mostra a respeito de Jesus em ação. O leitor do primeiro século que pega o Evangelho de Marcos e está lendo, a primeira coisa que ele descobre que é o Cristo que é Senhor da igreja não é menor do que César. Na verdade, ele é Senhor até da própria natureza. Bendito seja o nome de Jesus. Mas na sequência, Marcos vai mostrar Jesus em ação contra outra força que está operando neste mundo. O capítulo 5 começa mostrando que depois de ter aquietado a força da natureza, Jesus agora chega até a praia de Gadara. E quando ele chega na região de Gadara, os irmãos conhecem muito bem a história. Quando ele coloca a planta do pé na areia, desce uma pessoa
que vinham correndo em direção a ele. O homem está nu, o homem chega possesso, se prostra diante de Jesus e começa a conversar como quem conhece quem está na praia. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos também sabem do que está acontecendo aqui. O outro poder que está operando nesta cena é as forças espirituais da maldade, a força de Satanás. Segundo o testemunho de Marcos, uma legião de demônios havia se apoderado de um homem e havia tornado ele uma espécie de lunático. A Bíblia vai descrever a forma como este homem vivia. Ele vivia no cemitério, ele vivia correndo pelas montanhas, ele vivia sem juízo nenhum, ele vivia nu. E a Bíblia diz que a sociedade estava completamente apavorada com a situação daquele homem. Já haviam inclusive tentado resolver o problema, prendendo ele em cadeias, mas nada puderam fazer. Só que quando Jesus chega na região de Gadara, depois de ter manifestado o seu poder sobre as forças da natureza, ele vem ali para mostrar que o poder dele também é maior do que o poder da força espiritual da maldade. Não importa qual seja a quantidade de espíritos malignos que tenha se alojado em um determinado lugar e se assenhorado dali, quando Jesus chega, a festa acaba. Jesus manifesta a sua glória, a liberdade vem, a cura vem, o poder de Cristo triunfa. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Esta é a segunda cena rápida em que Jesus está sendo apresentado por Marcos. Ele já triunfou contra as forças da natureza, ele agora está triunfando contra as forças espirituais da maldade, mas ele ainda vai continuar triunfando. Bendito seja o nome do Senhor. Aquela legião de demônios curva-se diante do Filho de Deus. Eles sabem quem está ali, e naquela ocasião os irmãos também conhecem o final da história. O homem possesso, aqueles para que a sociedade já havia tentado apresentar uma história de toalhinha ungida, de copo d'água em cima da TV. Não tem isso não. É pela fé em Cristo, é pela fé simples que crê no Senhor, no poder de Jesus. Jesus ainda é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu quero dizer para você, para animar o teu coração e te dar esperança nesta noite: Jesus Cristo está aqui, Ele ainda é o mesmo. E se você crê nesta noite, você pode sair daqui diferente. Você vai tocar em Cristo pela fé, e milagres podem acontecer na tua vida, neste lugar. Quantos creem nisso e podem dar glória ao nome do Senhor? É simples, preste atenção, olhe para cá, eu já vou encerrar. Ela sabe das forças que tem, ela sabe de quanto está agravada a sua situação. Ela não complica, ela não diz: se eu conseguir uma audiência com ele, se eu conseguir chegar pela frente para ele me olhar nos olhos, se eu conseguir conversar uma hora com ele. Não, ela disse: eu tão somente tocar na orla de suas vestes, eu serei. Queridos, nós estamos falando de uma enfermidade de 12 anos, para cuja medicina da época não encontrou solução alguma. Os médicos tentaram. É o poder do mal que opera no mundo, o mal devastador, o mal que causa surpresa, que vem de repente na vida das pessoas e muda completamente a sua história, muda completamente a sua vida. Este mal está perdurando há 12 anos e nem sequer a medicina da época consegue resolver. Só que preste atenção, está entrando em cena Jesus, está passando Jesus. E quando Jesus vem passando, o poder de Deus está agora operando no mundo. E o poder da natureza já se rendeu diante dele, em demonstração de submissão. Os demônios, a legião, já se curvou diante dele, já fugiu, demonstrando submissão. E agora, pastor, até mal de 12 anos vai se curvar diante dele e mostrar submissão. Por quê? Porque o Jesus da igreja, aleluia, é Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. A multidão comprime, aperta o Filho de Deus. Em dado momento a mulher consegue realizar o feito, ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, aleluia,
Oh, aleluia. Jesus dá uma olhada em volta e faz uma pergunta interessante. Ele pergunta: quem me tocou? Pedro considera tão descabida a pergunta de Jesus, já que uma multidão envolve o Filho de Deus, já que a multidão comprime a Jesus. Ele responde para o Senhor dizendo: sim, mestre, eis que a multidão te aperta e tu pergunta quem foi que me tocou. Jesus responde dizendo: Pedro, alguém me tocou de uma maneira que eu senti que de mim saiu dunamis, saiu virtude, saiu poder. O meu poder foi liberado, Pedro. Acabou de operar no meio da multidão. Oh, aleluia. Agora olhe para cá, deixa eu ir para a última cena. Como é que Jesus vai resolver o problema de um mal de 12 anos? Vai sentar para fazer uma consulta? Não. Vai ordenar uma receita sacrificial, como muitos supostos curandeiros do nosso tempo fariam? Vai estabelecer algum tipo de sacrifício para ela fazer? Como é que Jesus resolve um problema de 12 anos? Olha para cá. Ele resolve um mal de 12 anos com a ponta da sua roupa, com a orla da sua veste. A ponta da roupa de Jesus resolve um problema de 12 anos. Estenda sua mão para o céu em nome de Jesus. Cristo está nesta via pública nesta noite. Todos creem. Receba essa palavra. Hoje ainda o Senhor te dá vitória. Hoje ainda o Senhor te dá vitória. Não precisa de nenhum sacrifício extra. Só precisa tocar nele pela fé. Adorando, 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 exaltando a Ele. Porque o que a medicina não conseguiu resolver, Ele resolve em segundos nesta noite. O que homem nenhum deu conta de resolver, o poder de Cristo resolve em segundos nesta noite. Comece a receber pela fé. Comece a receber pela fé. Comece a receber pela fé. Eu estou tão convicto de que eu estou pregando uma mensagem, uma palavra tão pura. Eu estou falando acerca de Cristo e mostrando para você que o Jesus que nós adoramos, Ele só é poderoso. Ele está aqui nesta noite e o poder dele ainda é o mesmo para curar o enfermo. Bendito seja o nome do Senhor. Recebe o poder de Cristo nesta noite e comece a receber cura divina ali onde você está. Aleluia. Foi embora curada para a glória do nome de Jesus. Jesus agora começa de volta a peregrinação para a casa de Jairo. E quando ele segue caminhando para a casa de Jairo, ainda tem um poder sobre o qual ele precisa triunfar. E que poder é esse, pastor Ítalo? Acompanhe a história. Quando Jesus vai caminhando com Jairo, aleluia, um mensageiro chega para Jairo e diz para ele o seguinte: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Jairo naquele momento se rende, logicamente, como qualquer ser humano comum faria. Afinal de contas, como costuma se dizer por aí, só não há remédio, só não há jeito para a morte. Quando dizem para Jairo que a filha dele está morta, ele entrega os pontos. E quando ele pensa que está tudo acabado, Jesus segura ele pelo ombro e dá uma palavra extraordinária. Jesus diz para ele: não temas, crê somente. Tu foi me convidar para ir na tua casa, e aqui é só o meio do caminho. Eu disse que eu ia na tua casa. Vamos continuar a jornada, porque a jornada só termina lá na tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. A jornada continua. Jesus segue no rastro de Jairo. Quando eles chegam na casa de Jairo, fique de pé comigo em nome de Jesus. Pode se levantar um instante aí da sua cadeira e olhe para cá em nome do Senhor. A jornada continua. Quando eles chegam na casa de Jairo, aleluia, quando eles chegam na casa daquele homem, eles são surpreendidos pelo choro das carpideiras, pelo choro dos familiares. A morte já havia gracejado pela casa de Jairo, já havia tornado o semblante de todas as pessoas ali um semblante triste e decaído. Quando Jairo chega, ele fica apavorado, mas quando Jesus chega, Jesus mantém o seu semblante firme. Quando todos estão chorando, Jesus diz: ei, mantenham a calma, a menina está só dormindo. Olha aí, olha que coisa interessante. Ei, igreja reunida nesta noite, este é o Jesus que nós viemos
viemos adorar. Este é o Jesus que é o centro da mensagem do Evangelho, que é pregada por estas igrejas no decorrer destes 70 anos, se não me falha a memória. É por isso que o Evangelho continua prosperando, é por isso que a igreja continua crescendo, porque este Jesus que nós estamos pregando, ele triunfou, bendito seja o nome do Senhor, e ele está aqui no meio do seu povo, recebendo a adoração dos crentes, bendito seja o nome do Senhor. Quando ele diz que a menina está apenas dormindo, alguém sorri, pastor Teixeira. Ouve-se o som dos risos na casa. Queridos, não é para ser compreendido e aceitado racionalmente ou logicamente. É para ser recebido e ser aceito pela fé. Aleluia! Jesus não se incomoda com o riso dos incrédulos. Toma Jairo, a esposa de Jairo, e pelo menos 3 dos seus discípulos, e entra no quarto onde o corpo da menina estava deitado. Quando ele chega no quarto, aleluia, ele se aproxima do corpo da menina. A menina, de fato, segundo o texto bíblico, ela está morta. O poder da morte, que é o poder irrevogável da perspectiva humana, que é o poder que põe fim aos sonhos, põe fim aos planos, põe fim à vida, havia sentado o seu trono na casa de Jairo. A menina de fato estava morta, como o texto deixa muito claro para nós. Só que quando Jesus entrar no quarto, ele vai fazer o seu poder, aleluia, nesta cena em sequência, triunfar sobre a última força que os homens temem no mundo, aleluia. E olha que coisa interessante, alguns de nós poderiam imaginar, agora a coisa ficou séria. Uma coisa é acalmar a natureza, uma coisa é subjugar os demônios, outra coisa é curar uma enfermidade de 12 anos, mas outra coisa bem diferente é vencer a morte. Agora vai ser difícil. Jesus vai ter que suar a camisa, vai ter que se apegar com ela, vai ter que travar uma batalha. Não, queridos, olhe para cá. Jesus se aproxima da cama, e quando ele se aproxima da cama, o texto vai dizer que ele pronuncia uma expressão em aramaico que quer dizer Talita cumi. Marcos vai dar a tradução dizendo que esta expressão quer dizer: menininha, a ti te digo, levanta-te. Agora presta atenção, essa expressão, pastor Antônio, era uma expressão usada pelos pais quando acordavam seus filhos de manhã bem cedo. Como é que a gente acorda uma criança? Como é que um pai carinhoso chega na cama do filho, da filhinha, para acordá-la do seu sono? É com um beijinho: meu bem, minha garotinha, meu garotinho, está na hora de levantar, meu amor, está na hora de acordar, o sol já se levantou, é hora de ficar de pé. É com aquele carinho. É isso que Jesus está fazendo. Jesus não chega zangado, Jesus não chega bravo, ele dobra o joelho na beirada da cama da menina, leva a boquinha bem no ouvido dela e diz: menininha, não é mais hora de estar dormindo, é hora de acordar. Teu papai está preocupado, tua mamãe está chorando, te levanta daí, aleluia. Olhe para cá, quando ele dá uma palavra de ordem, queridos, a morte vai embora, ela arreda ao pé do quarto, ela desmonta a sua tenda, ela retira o seu trono, ela bate em retirada, a cor da menina volta, os olhos começam a piscar, ela dá uma espreguiçada, senta na cama e diz: papai, mamãe, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ali Jesus está mostrando para os crentes de Roma e para a igreja de hoje que ele é o servo que venceu. Igreja do Senhor aqui reunida, adore a Jesus, porque ele está neste lugar. Só quem pode, levante a sua mão. Só quem pode, levante a sua mão. Tem como fazer um fundo musical aí? Tem como começar a tocar uma música só para a gente adorar este Jesus no momento? Só para a gente adorar Jesus por um instante, porque eu quero orar nesta noite. Eu creio que Jesus está vivo nesta praça, que o poder dele ainda é o mesmo, e que nesta noite ele está aqui para triunfar, aleluia, e dar vitória para o seu povo. Quantos creem nisso em nome de Jesus? É isso, vai começando aí. Se tiver alguém para puxar um coro de um hino e começar a cantar, é só mais um minutinho aí para a gente orar. É só mais um minutinho para a gente orar. Mas eu quero orar nesta noite. Preste atenção que eu quero fazer um desafio. Eu comecei dizendo que todas as vezes que Deus quer consolar o coração do seu povo, animar o coração do seu povo, aleluia,
Ele lhes envia a sua palavra para consolar o coração dos crentes na cidade de Roma. Marcos enviou uma mensagem acerca de Jesus para animar o nosso coração nesta noite. A mensagem acerca de Jesus está no nosso meio. Quantos creem que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre? Quantos creem que Jesus, que aquietou a força do vento e a fúria do mar, aleluia, que subjugou uma legião de demônios, aleluia, que curou uma enfermidade de 12 anos e que fez a morte bater em retirada da casa de Jairo? Quantos creem que Ele está aqui nesta noite e que no seu poder Ele ainda cura, que no seu poder Ele ainda sara, que no seu poder Ele ainda liberta, que no seu poder Ele ainda transforma? Bendito seja o nome do Senhor. Pois preste atenção em nome de Jesus. É um desafio que eu tenho nesta noite. Eu quero voltar o microfone ao pastor Henrique, mas eu quero fazer uma oração crendo que o poder de Cristo se manifesta nesta noite em via pública para fazer sinais e maravilhas neste lugar. Meu problema, só o poder de Cristo operando em mim. Seja qual for a tua causa nesta noite, eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui próximo de mim neste altar, porque eu quero estender as minhas mãos junto com os pastores e os obreiros. Eu quero interceder pela tua vida. Eu creio que nesta noite enfermidades irão cair por terra. Eu creio que nesta noite o poder de Cristo se manifesta para perdoar pecados neste lugar e trazer salvação para o que crê. Se o Espírito do Senhor falou contigo nesta palavra, então eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui à frente, perto de mim. Eu quero orar por você nesta noite. Se você estiver do lado de uma pessoa amiga, convide ela para aceitar Jesus, para que ela entregue a vida dela para Jesus nesta noite. Eu quero saber onde está uma primeira pessoa para se entregar a Jesus neste lugar. Se o louvor já estiver pronto aí, ó, pode começar bem baixinho. 1 minuto. Onde está a primeira pessoa para entregar Jesus, a vida para Jesus? Já está aqui uma pessoa para entregar a vida para Jesus. Onde está a segunda pessoa para se entregar a Jesus nesta noite? Quer fazer uma aliança com Jesus nesta noite? A segunda pessoa já está aqui nesta noite. Me ajude aí em nome do Senhor. Cristo está aqui. Ele é poderoso para salvar. Bendito seja o nome do Senhor. Aonde está a terceira pessoa nesta noite? Me ajude a identificar aí aqueles que estão vindo em nome de Jesus. A terceira pessoa já está vindo? Quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador nesta noite? A terceira pessoa já está aqui. Aonde está a quarta pessoa nesta noite? Para receber Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. Vai trazendo aí, vai convidando uma pessoa amiga para nesta noite a igreja orar por você. E você, uma oração. Me ajudem aí, queridos. Os obreiros que conhecem podem identificar. Quem está aqui tomando nota pode me dizer quantas pessoas. Nada assim eu vou receber. É assim perdido de todos os teus. Entrega a tua vida a Jesus nesta noite. Quando nada ganha, teve que lutar. E a sua vida foi levada a derrubar. Levou Jesus. Não se esquecer. Oh, aleluia. Eu sei que esse dia vai chegar. E a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra mim. Os obreiros do Senhor, estenda a sua mão em nome de Jesus. Eu vou orar pelas pessoas que estão aceitando a Cristo como Senhor e como Salvador. Mas como ministro deste Evangelho, eu também vou orar por cura divina nesta noite. Eu sei que alguns entenderam nesta noite pela palavra pregada que o poder de Cristo continua o mesmo e Ele ainda sara o enfermo, Ele ainda cura o doente. Eu ministro sobre a tua vida nesta noite, que o Senhor te cura sim. Os que podem, olhem comigo em nome do Senhor. Santo Deus, eterno Pai, a Ti seja dado ações de graças nesta noite. Uma prova de que Teu Evangelho continua poderoso. Uma prova de que Cristo Jesus continua poderoso. Aleluia. É que Teu Evangelho trouxe nesta noite vidas para o Teu altar. Eu oro, meu Pai, pedindo nesta noite que o Senhor perdoe os pecados destes que Te confessam como Senhor e como Salvador.
Envia agora teu Espírito para regenerar, para fazer morada permanente no nome de Jesus. Pai querido, eu te peço agora, anula todas as obras de Satanás, todas as obras de destruição para a vida deste rapaz, desta moça, deste homem, desta mulher, desta criança. Como igreja reunida nesta noite, nós oramos e repreendemos todas as obras da maldade, todas as obras do inferno, sejam desfeitas agora, e que estes teus filhos, nascendo de novo para o teu reino, comecem a viver os teus planos para a vida deles. Cumpra a tua vontade na vida deles. Usa para a glória e para o louvor do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Meu Pai, agora eu oro pelos enfermos nesta noite, os que estão sofrendo há muito tempo, meu Pai, os que estão numa luta cotidiana, que estão no meio de um sofrimento, de uma provação, que quem sabe no meio da sua angústia atentaram para o fato do Senhor os ver na sua aflição. E nesta noite tu já falou pela tua palavra que tu está perto, que tu está próximo. Agora eu imploro, Senhor, que na autoridade do nome de Jesus tu manifeste o teu poder contra esta enfermidade. Enfermidade eu ordeno agora, cai por terra no nome de Jesus. Recebe a cura agora, seja sarado agora, seja curado agora, em o nome de Jesus, que pelo poder de Jesus Cristo, a cura divina te visita agora, pelo poder de Cristo, seja sarado agora. Os que creem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga amém. Amém. Volte para o seu lugar agora, dando glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Volte para o seu lugar.